Para começar a desmantelar a ilusão de sobrevivência em Raccoon City, nós precisamos examinar o núcleo primordial de toda a franquia, o funcionamento do infame T-vírus, Tyranvírus, sob a ótica da microbiologia e da virologia clínica do mundo real. Na ficção da Umbrella, o T-vírus é um retrovírus que reanima tecidos mortos, causa necrose acelerada, elimina a capacidade de raciocínio superior e induz uma fome insaciável, transformando a população civil em uma horda de zumbis lentos, porém implacáveis. Na realidade da infectologia e da genética molecular, o comportamento do T-vírus apresenta um conjunto de contradições biológicas fatais que destruiriam os próprios infectados em questão de horas, muito antes de eles conseguirem morder a primeira vítima. Um retrovírus real precisa invadir a célula hospedeira, integrar seu material genético ao DNA do hospedeiro e usar a maquinaria celular, ribossomos, ATP, para se replicar. No entanto, se o hospedeiro está morto ou em estado de necrose avançada, como demonstrado pela pele podre e caindo aos pedaços dos zumbis de Resident Evil, a respiração celular já cessou, a circulação sanguínea parou e não há produção de trifosfato de adenosina, ATP. Sem ATP, as proteínas actina e miosina nos músculos entram em estado de rigor mortis permanente e irreversível. O zumbi real não conseguiria dar um único passo, abrir a mandíbula ou mover um dedo. Ele seria um cadáver rígido e paralisado no chão. Além disso, a taxa de necrose tecidual apresentada no vírus seria o seu próprio freio biológico. Para que a pele e os músculos apodreçam a ponto de expor o osso, como vemos nos infectados clássicos, as bactérias decompositoras endógenas, a microbiota intestinal, já teriam consumido os órgãos internos do indivíduo de dentro para fora. A decomposição gera um acúmulo massivo de gases de putrefação, como metano e sulfeto de hidrogênio, fazendo com que o abdômen do infectado inflasse e se rompesse de forma explosiva em locais de clima quente e úmido. Na vida real, o surto de T-vírus em uma cidade não geraria uma epidemia de monstros caminhantes, geraria uma crise sanitária de milhões de corpos decompostos e paralisados no solo, morrendo por autodestruição celular em menos de 48 horas. O segundo grande pilar do seu colapso diz respeito às lendárias armas bioorgânicas, Bioorganic Weapons ou BOWS, como o Tyran, o Nemesis, o Liquer e a mutação descontrolada de William Birkin com o G-vírus. Nos jogos, no momento em que essas criaturas sofrem danos físicos maciços ou entram em estado de estresse crítico, elas sofrem mutações instantâneas, crescem metros de altura, desenvolvem garras de osso maciço, tentáculos musculares gigantescos e múltiplos olhos pelo corpo, tudo no meio de um combate e em questão de segundos. Na física da termodinâmica biológica e na biologia do desenvolvimento, a criação de matéria muscular e óssea exige uma quantidade monumental de energia e átomos de carbono, nitrogênio e cálcio que simplesmente não podem surgir do nada. A famosa lei de conservação da massa: massa não se cria, não se destrói, apenas se transforma, descala totalmente as mutações do G-vírus. Para William Birkin aumentar de tamanho e massa corporal em 500 kg durante uma única batalha no laboratório Nest, o seu corpo precisaria absorver e metabolizar instantaneamente uma quantidade equivalente de matéria orgânica externa. Se essa massa muscular adicional fosse gerada a partir da energia interna do próprio organismo através de uma taxa metabólica hiperativa induzida pelo vírus, a quantidade de calor residual liberada pelo metabolismo celular instantâneo seria tão devastadora que a temperatura interna da criatura passaria dos 1000 graus Celsius. O Nemesis ou o Tyran não se tornariam supersoldados imponentes, eles simplesmente passariam pelo processo de autocombustão biológica, virando uma massa disforme de gordura e carne derretida fervendo em sua própria gordura em ebulição. A ideia de uma criatura que cresce tensores musculares e placas ósseas no ar, sem consumir toneladas de alimento e sem dissipar calor, é uma impossibilidade física absoluta. Se você for atacado por uma BOW ou por uma horda de infectados e conseguir sobreviver ao primeiro confronto com ferimentos graves, a sua sobrevivência ruiria diante da completa ineficácia dos métodos de cura apresentados na franquia. Em Resident Evil, o jogador utiliza frascos de First Aid Spray, spray de primeiros socorros, ou combinações de ervas verdes, vermelhas e amarelas para cicatrizar instantaneamente lacerações profundas, estancar hemorragias arteriais e curar envenenamentos neurotóxicos no meio do campo de batalha. Na medicina de trauma real e na farmacologia de emergência, não existe nenhum composto químico em aerossol ou extrato botânico capaz de regenerar tecidos destruídos de forma instantânea. Quando uma garra de liquer ou a dentadura de um infectado rasga a sua artéria femoral ou perfura o seu pulmão, causando um pneumotórax hipertensivo, a aplicação de um aerossol sobre a pele aberta não faria absolutamente nada para conter a perda massiva de sangue interno.
O indivíduo entraria em choque hipovolêmico grave em menos de 2 minutos, perdendo a consciência devido à hipóxia cerebral e morrendo por parada cardiorrespiratória. Ainda pior é o risco de infecção bacteriana secundária. A boca de um infectado que se alimenta de carne em decomposição é um reservatório virulento de bactérias anaeróbicas, como Clostridium perfringens, causadora da gangrena gasosa, Streptococcus pyogenes. Mesmo se o vírus em si não te transformasse imediatamente, uma única mordida profunda no braço injetaria bilhões de patógenos diretamente na sua corrente sanguínea. Sem o uso de antibióticos de largo espectro aplicados via intravenosa em uma UTI esterilizada, você desenvolveria um quadro de sepse fulminante, infecção generalizada, acompanhada de falência múltipla de órgãos em menos de 24 horas. A ideia de borrifar uma lata de aerossol na perna rasgada e sair correndo é uma fantasia tática perigosa. Um dos pontos mais mascarados pela narrativa dos jogos é o meio de propagação dos agentes biológicos. Em Raccoon City, a história nos faz acreditar que a contaminação da cidade ocorreu principalmente porque ratos consumiram frascos quebrados do T-vírus nos esgotos e depois morderam civis, ou porque a água da cidade foi contaminada. Os protagonistas parecem imunologicamente intocáveis, caminhando por ambientes impregnados de fluidos corporais, fumaça tóxica e sangue infectado sem usar qualquer equipamento de proteção individual, EPI, adequado. Na virologia de patógenos altamente mutagênicos de nível 4 de biossegurança, BSL-4, um vírus com a capacidade de alterar o genoma hospedeiro com tanta agressividade raramente ficaria restrito à transmissão por fluidos corporais ou mordidas. Através do processo de seleção natural e alta taxa de replicação, o vírus sofreria mutações de cinesia respiratória em questão de dias. A simples respiração de milhares de infectados em locais fechados, como a Delegacia de Polícia de Raccoon, RPD, ou os metros da cidade, lançaria no ar borrifos de aerossóis biológicos e gotículas contendo bilhões de vírions suspensos. Sem o uso de trajes de pressurização positiva, máscaras panorâmicas com filtros PAPR de eficiência EPA e vedação completa de pele, qualquer ser humano caminhando por aqueles corredores absorveria o vírus através das mucosas oculares, nasais e orais. Você não precisaria ser mordido por um zumbi para ser condenado. O simples ato de puxar o ar para os pulmões enquanto corre em um corredor escuro selaria o seu destino. Os heróis de Resident Evil que exploram instalações biológicas vestindo apenas coletes táticos, regatas ou fardas policiais comuns teriam sido infectados por via aérea nos primeiros 10 minutos de exploração, tornando todo o esforço de combate completamente inútil. Conforme a franquia evoluiu, a ameaça migrou dos vírus para organismos parasitas e fúngicos, como o organismo Las Plagas, visto em Resident Evil 4, e o Megamycete bolor, visto em Resident Evil 7 e Village. Esses agentes não transformam a vítima em um cadáver necrótico, mas sim em um ganado ou em um mofado. Hospedeiros vivos que mantêm a capacidade motoro-cognitiva avançada, usam armas, articulam estratégias em grupo e obedecem cegamente a uma mente mestre ou a um parasita dominante. Na neurobiologia aplicada e na parasitologia real, inspirada em organismos como o fungo Ophiocordyceus unilateralis ou o protozoário Toxoplasma gondii, o controle comportamental de um hospedeiro complexo como o ser humano por um parasita requer uma reconfiguração cirúrgica do sistema nervoso central. Para que o parasita Las Plagas controle as suas ações sem destruir a sua capacidade de manusear uma motosserra ou disparar uma besta, ele precisa se alojar no tronco encefálico e estender ramificações nervosas pela medula espinhal e pelo córtex motor. O pesadelo real desse cenário não é a perda de força, mas o aprisionamento da consciência humana. Na biologia do controle parasitário, o parasita não apaga a sua mente superior, ele simplesmente assume o controle das saídas motoras enquanto inunda o cérebro com dopamina, serotonina e bloqueadores de dor. Você estaria completamente consciente dentro da sua própria cabeça, vendo as suas próprias mãos segurarem um machado e atacarem os seus amigos ou familiares, mas incapaz de enviar sinais motores para impedir os seus próprios músculos de obedecerem ao comando eletroquímico do parasita. O horror de Las Plagas na vida real seria a experiência de claustrofobia neurológica definitiva, ser um espectador acorrentado dentro do seu próprio corpo enquanto uma aberração parasitária usa a sua carne para cometer atos de violência indescritíveis. Outra convenção clássica dos jogos é a ideia de que um agente bem treinado pode controlar hordas de monstros usando um arsenal tático diversificado. Nós aprendemos a mirar nos joelhos para derrubar a caturra, dar chutes giratórios, usar facas para parar golpes de motosserra, como em Resident Evil 4 Remake, ou usar caçadeiras para explodir a cabeça de inimigos a queima-roupa de forma limpa.
Na física balística real e na dinâmica de lesões por arma de fogo, o conceito de poder de parada, stopping power, contra um organismo que não sente dor e não possui reflexos de preservação biológica é brutalmente ineficiente. Quando um projetil de 9 mm ou .45 ACP atinge um ser humano normal, a pessoa para o ataque não apenas pelo dano físico, mas pelo choque neurogênico, pela dor insuportável e pela queda abrupta da pressão arterial. Um infectado pelo T-vírus ou um hospedeiro de Las Plagas não possui receptores de dor funcionais, nociceptores, e não se importa com a perda de sangue não letal. Disparar uma pistola 9 mm no tórax de um ganado que está avançando com uma foice não vai desacelerar o seu momento linear. A bala simplesmente perfurará o tecido sem alterar a força de avanço do corpo de 80 kg que está correndo na sua direção. Para parar um organismo imune à dor instantaneamente, a única opção balística é a disrupção estrutural do sistema nervoso central, destruição do cérebro ou da coluna cervical, ou a destruição mecânica das estruturas de suporte de peso, quebrar a cabeça do fêmur ou a bacia com calibres de fuzil de alta energia, como 5,56 mm ou 7,62 mm. E quanto ao uso de facas táticas para bloquear ataques de motosserras ou garras gigantescas de BOWS? Isso é uma impossibilidade física ridícula. Uma motosserra industrial operando a milhares de rotações por minuto carrega uma quantidade de energia de torção e corte que simplesmente estilhaçaria a lâmina de uma faca de combate, prenderia os dentes da corrente no aço e arrancaria os braços do operador das articulações do ombro devido ao torque mecânico violento. Você seria retalhado antes mesmo de conseguir recuar o braço. Por fim, precisa-se desmistificar a geopolítica e a resposta institucional que cercam o universo de Resident Evil. Na ficção, a corporação Umbrella opera como uma megacorporação farmacêutica transnacional que constrói instalações secretas de bilhões de dólares debaixo de cidades populosas sem que os órgãos de inteligência governamentais percebam, enquanto governos tentam conter os surtos através de agentes individuais enviados em missões solo. Na realidade geopolítica, militar e de inteligência industrial do século XXI, a existência de uma corporação privada desenvolvendo virologia militar e bioarmas em solo nacional seria detectada instantaneamente por agências de inteligência, como CIA, NSA, MI6 ou FSB, através de monitoramento financeiro de insumos químicos, análise de resíduos biológicos em redes de esgoto e imagens de satélite infravermelho de alta resolução. A Umbrella não seria uma empresa operando nas sombras, ela seria um ativo militar estatal ou um alvo de invasão tática imediata por forças armadas nacionais. Quando um surto biológico de nível de extinção local, como o de Raccoon City, ocorre na vida real, a doutrina militar de contenção de ameaças bioquímicas não envia equipes pequenas de investigação para procurar sobreviventes. O protocolo ativado é o isolamento de zona morta e purga térmica. A cidade seria cercada por divisões blindadas do exército, com ordens estritas de atirar para matar em qualquer civil ou veículo que tente cruzar o perímetro de contenção de quarentena, Kill on Sight. A decisão de utilizar o ataque com míssil tático para incinerar Raccoon City, o famoso Operation Bacal, não seria o último recurso dramático após dias de hesitação. Seria a primeira ação executada em menos de 6 horas de confirmação do contágio. Caças e bombardeiros estratégicos saturariam a zona urbana com bombas termobáricas de combustível ar ou ogivas nucleares táticas de baixo rendimento. As ondas de choque térmicas atingiriam temperaturas superiores a 3.000 graus Celsius, criando uma parede de fogo e vácuo que consumiria todo o oxigênio e incineraria cada célula de DNA humano, virótico ou parasitário na superfície e nos esgotos rasos antes que o surto pudesse se espalhar para o resto do estado. Se você fosse um sobrevivente trancado na delegacia de polícia, olhando pela janela e esperando pelo resgate da Guarda Nacional, você não veria helicópteros de evacuação baixando escadas de corda. Você veria um clarão cegante no céu, seguido por uma onda de pressão de velocidade supersônica que vaporizaria o prédio da delegacia, o seu corpo e todas as BOWS do setor em uma fração de milissegundo. Para o complexo industrial militar e para o governo, a preservação da integridade biológica do país está infinitamente acima da vida dos cidadãos de uma única cidade. Você seria apenas uma cinza radioativa em um relatório classificado como segredo de Estado Supremo. No final de todas as análises clínicas, virológicas, físicas e geopolíticas, quando nós jogamos o charme nostálgico, as trilhas sonoras memoráveis e a jogabilidade brilhante de Resident Evil dentro do moedor de carne da realidade científica, percebe-se que o bioterrorismo corporativo é uma sentença de aniquilação absoluta e sem elegância.
A virologia molecular provaria que os zumbis colapsariam por decomposição e rigor mortis antes de formarem hordas. A física da termodinâmica queimaria as BOWs gigantescas em suas próprias mutações térmicas. A medicina de trauma mostraria que sprays e ervas são inúteis contra lacerações arteriais e sepse fulminante. A contaminação por via aérea infectaria você pelo simples ato de respirar nos corredores. O controle parasitário aprisionaria a sua mente em um pesadelo neurológico consciente. A resposta fria dos estados globais incineraria a cidade inteira com mísseis termobáricos para proteger as fronteiras. O universo de Resident Evil, na vida real, não oferece sprays de cura, ervas combinadas ou shafts de ventilação para escapar. Ele oferece apenas contaminação, agonia e purga térmica. E você? Se as sirenes de contaminação biológica começassem a ecoar na sua cidade hoje e a televisão informasse que uma corporação farmacêutica local perdeu o controle de um agente mutagênico BSL-4 nos esgotos, qual seria o seu plano de ação? Você tentaria pegar a sua arma, vestir o seu colete e enfrentar o caos na tentativa de escapar da cidade pelas estradas bloqueadas, ou aceitaria a inevitabilidade da matemática biológica e se trancaria no porão mais profundo da sua casa, torcendo para que a bomba termobárica do exército garanta uma morte instantânea e indolor antes que o vírus chegue até você? Deixe a sua estratégia tática de sobrevivência, a sua teoria sobre as megacorporações biológicas ou a sua análise dos vírus da franquia aqui embaixo na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar ajudando o Critério Zero a bater todos os recordes do algoritmo, alcançar milhares de novos visualizadores e dominar o YouTube com as nossas desmistificações brutais da ficção. A gente se vê no próximo colapso sistêmico da nossa realidade. Até lá!